Então, pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar a solução para a questão que eu deixei para vocês no Moodle como uma atividade para vocês resolverem. E essa questão na verdade, resolver uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, bem simples, com duas condições iniciais. Essas condições iniciais aqui e essas. Então eu peço para vocês resolverem, está sendo dada aqui a sugestão, né? Vou propor a solução dessa forma, e aí determinar o valor desse parâmetro lambda e achar a solução do problema, desse problema aí. Então isso aqui, aparentemente não tem muito a ver com variáveis complexas, né? A não ser que essa condição inicial aqui é a unidade imaginária. Mas, na verdade, esse exercício tem tudo a ver com variáveis complexas. Então, um dos objetivos aqui é exatamente esse, mostrar como os conteúdos que vocês vão estudar na disciplina de variáveis complexas, eles podem aparecer em outros contextos. Então, essa parte aqui de equações diferenciais, problema de valor inicial, isso é estudado, no caso, uma introdução que se vê no curso de Cálculo 2. Então, algumas coisas vocês vão precisar relembrar do que vocês estudaram no curso de Cálculo 2, mas nada tão complicado assim. Então, essa é uma das dicas, né? Então, lembrar de alguns estudos que foram feitos sobre EDO em Cálculo 2. Então, como foi dado aqui na sugestão, então a gente supõe que a EDO, essa EDO aqui, x2' mais x igual a 0, admite uma solução dessa forma. Então, essa é uma forma padrão, uma forma clássica de você tentar resolver uma EDO desse tipo. Supor que ela tem uma solução desse formato aqui. E aí você vai tentar calcular o valor de lambda, tá? Então, lambda é um número a determinar. Então, ele vai ser determinado de acordo com as condições. Então, a gente derivando o x' vai dar isso, o x2' vai dar isso daqui. Então, no caso, na equação, só aparece x2' e x, né? Então, vou substituir a expressão de x2' aqui e também a expressão de x aqui. Então, fazer essa substituição é igual a 0. Então, quando fizer essa substituição, então a gente vai ter isso aqui. E aí vamos colocar a exponencial de menos lambda t em evidência. E aí eu vou ter isso daqui. Então, essa equação aqui, lambda ao quadrado mais 1 vezes a exponencial de lambda t igual a 0. Tem que ser válido para todo t, né? Que vai ser o domínio da equação. E aí eu vou, em particular, fazer t igual a 0. Então, quando eu fizer t igual a 0, essa exponencial aqui vai dar igual a 1. E aí vai ter aqui lambda 2 mais 1 igual a 0. Então, essa aqui é uma equaçãozinha bem simples. Você resolvendo essa equação vai dar lambda igual mais ou menos a unidade imaginária. Então, cuidado que a raiz não é apenas lambda igual a i, não. A raiz é lambda igual a mais ou menos i. Então, essa equação tem duas soluções. A solução que é a unidade imaginária e o conjugado dela, que é menos a unidade imaginária. Então, assim, teremos essas duas soluções. Então, soluções linearmente independentes. Então, esse aqui é um conceito que vocês estudam lá no caso do cálculo 2, quando estão estudando esse tipo de equação. Você tem duas soluções linearmente independentes. Quais são elas? x1, a exponencial de i vezes t, né, que corresponde ao valor lambda igual a i, e x2, a exponencial de menos i vezes t, que corresponde ao valor lambda igual a menos i. E aí a solução geral, quando vocês têm duas soluções linearmente independentes, a solução geral da EDO ela vai ser dessa forma. Combinação linear das duas soluções linearmente independentes. Os coeficientes A e B, os coeficientes dessa combinação linear, que é a solução geral, eles vão ser determinados de acordo com as condições iniciais. Então, onde A e B são determinados pelas condições iniciais. Então, ou seja, eu vou fazer t igual a 0, tá? Aqui, e também a derivada, né, da x, então a derivada da x na expressão da solução geral, essa daqui. Então, vou pegar a expressão da solução geral e derivar. Fazendo essa derivada, fica isso. A vezes i vezes a exponencial de it menos b vezes i vezes a exponencial de menos it.
Então, vou fazer x igual a zero, não, t igual a zero aqui, que é uma das condições inicial, e t igual a zero aqui, que é a outra condição inicial. Então, essas aqui, ó, x igual a zero e x' igual a zero, aqui e aqui também. Então, quando eu fizer isso aqui, eu fizer t igual a zero aqui a exponencial de zero vai ser 1, que vai ser 1 também, então fica só a mais b. Então, isso é x de zero. Então, por quê? Porque x de zero é a primeira condição inicial. Tem tanto aqui quanto aqui, tá? Depois, a outra condição é x' igual a zero. Então, eu vou pegar a expressão da derivada primeira e fazer t igual a zero. Então, aqui vai dar 1 de novo. E aí vai ficar a vezes i menos b vezes i igual a x' de zero. Então, é a segunda condição inicial, tá? Então, simplificando aqui, vai ficar a mais b igual a x de zero e a menos b igual a menos i vezes x0. Então, o que eu fiz aqui foi eu multipliquei essa segunda equação, os dois lados dela eu multipliquei por menos i. Então, quando eu multiplicar por menos i, não, por i. Não, foi por menos i mesmo. Multipliquei por menos i. Então, quando eu fizer isso aqui, vai ficar a vezes menos 1, menos i ao quadrado, só que menos i ao quadrado é menos 1, então vai dar mais a. E aqui vai ficar menos i, então vai dar 1 de novo, então fica só isso. E aqui menos i multiplicando. Então, a mais b igual a x de zero e a menos b igual a menos i vezes x0. Então, isolando a, isolando b nesse sisteminha, então a gente chega nessa solução aqui. O coeficiente a é igual a x de zero menos i vezes x' de zero sobre 2. E o coeficiente b igual a x de zero mais i vezes x' de zero sobre 2. Então, aqui eu tenho as duas expressões para os coeficientes a e b. E agora eu só vou substituir em cada caso os valores, x de zero, x' de zero. Então, no primeiro caso, eu tenho x de zero igual a 1 e x' de zero igual a 0. Substituindo aqui, então eu vou achar a igual a b igual a meio. Fazendo esse igual a 1 e esse igual a 0, nos dois aqui, então eu vou ter a igual a b igual a meio. Então, substituo na solução geral. Solução geral, vou substituir aqui por meio e aqui por meio. Então, vai dar isso aqui, tá? Então, x de t igual a meio, a exponencial de t, mais meio a exponencial de menos it. E isso vai ser cosseno de t. Então, de onde vem isso? Isso vem da relação de Euler que a gente viu. Vocês só lembrando da relação de Euler, que é o quê? Exponencial de it igual cosseno de t mais i seno de t. Então, se você substituir t por menos t, vai ficar exponencial de menos it. Como a função cosseno é par, vai ficar aqui cosseno de t. Como a função cosseno é ímpar, menos i seno de t, tá? Então, resolvendo isso daqui, para achar o valor de cosseno em função dessas exponenciais, tá? E o valor de seno também, vocês vão obter exatamente essa expressão aqui, ó. Meio exponencial de it mais meio exponencial de menos it vai dar o cosseno, que é só o que interessa aqui é o cosseno. Então, a solução desse primeiro caso é cosseno de x igual a cosseno de t. Eu pedi também para resolver aqui, né, representar, esboçar a curva x de t. Bom, aqui, na verdade, o que eu queria é que vocês esboçassem a curva no plano complexo, tá? Então, a curva, quando a gente fala curva, x igual a x de t, tem duas coisas aqui. Vocês podem colocar isso como um gráfico no plano xt, um gráfico no plano xt. Então, digamos que eu tenho aqui o plano, o eixo horizontal a coordenada t, no eixo vertical a coordenada y. Então, isso aí é o plano xt. Então, essa curva, o gráfico dessa função aqui, nesse plano, é o gráfico da função cosseno, tá? O gráfico da função cosseno. Então, coisa mais ou menos isso daqui, o esboço, tá? Mas não era exatamente isso que eu queria. O que eu queria é que esboçasse o gráfico da curva no plano complexo, tá? Que eu estou pensando aqui como números complexos. E aí, o que acontece? Isso aqui, como um número complexo, só tem a parte real.
a parte imaginária é zero. Então quer dizer que no plano complexo a componente que vai aparecer no eixo vertical é zero, só vai ter a componente que aparece no eixo horizontal. E isso vai variar com o tempo. Então, claro que o tempo não está aqui, nem a x nem a y. Isso aqui não é o eixo do tempo, nem isso aqui é o eixo do tempo. Então o eixo do tempo é um outro eixo aí que não parece. O tempo está passando e a curva está funcionando de acordo com o tempo. Então o gráfico disso aqui é simplesmente esse segmento, de menos 1 até 1. Por que de menos 1 até 1? Porque o cosseno de qualquer ângulo varia entre menos 1 e 1. Então o gráfico dessa curva no plano complexo é o segmento de menos 1 até 1. Okay? Então no plano complexo a curva x de t é o segmento no intervalo menos 1 e 1. Então é esse segmento em vermelho aqui, é só isso. Então esse aqui é o gráfico da curva no plano x de t, no plano xt, no plano tx, que é x. O eixo x, o eixo vertical, e o eixo t. Então x é função de t, nesse caso. Tá? Então se for fazer o gráfico no plano tx, o gráfico da função é o gráfico da função cosseno. Agora no plano complexo, que é o interesse aqui, o gráfico dessa curva é simplesmente esse segmento. A curva é simplesmente esse segmento, tá? Como é que vocês podem interpretar isso daqui? Isso aqui vocês interpretam como se fosse uma partícula se movendo sempre na horizontal. Uma mola, por exemplo, é o movimento harmônico simples, tá? Que vocês estudam aí em alguns cursos ligados à área de oscilações, tá? Física, movimento harmônico simples, oscilações elétricas. Então é como se fosse uma partícula que fica se movendo, não vai e vem, para lá e para cá, sempre de menos 1 até 1, tá? Então essa aqui é essa interpretação física dessa solução aí que foi apresentada como números complexos. Então quem já fez cursos de ondulatória, cursos de física, ou qualquer coisa envolvendo ondulatória, movimento periódico, já viu alguma coisa sobre isso. Então, uma das maneiras de abordar esses problemas é exatamente usando variáveis complexas. Então, a gente tem exatamente como se fosse uma partícula se movendo aqui no movimento ondulatório de menos 1 até 1, nesse movimento aqui. Essa é a equação do movimento dessa curva, tá? Isso aqui não é a equação do movimento da curva, não. A partícula está se movendo aqui, ó. Tá? Esse é o movimento que a partícula faz. No outro caso, x de 0 igual a 1, x' de 0 igual a i. Então é o outro caso aqui, as outras condições iniciais, tá? Então, simplesmente pegar aqui a expressão que a gente achou para os coeficientes, expressão geral aqui, os coeficientes, e substituir. Só que agora eu vou substituir o x de 0 por 1 e o x' de 0 por i. São essas novas condições iniciais. Então, x de 0 é 1, x' de 0 é i. Então, quando eu fizer essa conta, eu não detalhei aqui, quando eu fizer essa conta, substituir x de 0 por 1 e x' de 0 por i, o coeficiente a vai dar igual a 1 e o coeficiente b vai dar igual a 0. Então, é isso aqui. O a deu igual a 1 e o b deu igual a 0. Então, na solução geral, que é essa daqui, ó, a solução geral da equação, eu vou substituir o coeficiente a por 1 e o coeficiente b por 0. Então, essa parte aqui vai desaparecer, vai ficar simplesmente x de t igual ao exponencial de it. Então, essa aqui é a solução, tá? Nesse caso, exponencial de it, ou usando a relação de Euler, né? Exponencial de it, cosseno de t mais i seno de t, tá? Agora, essa curva aqui já é mais interessante, que aí no plano complexo, essa curva x igual a x de t, ele é um círculo unitário com centro na origem. Então, aqui, quando o tempo... Veja que eu também estou representando aqui, ó, o eixo x e o eixo y. Não estou fazendo novamente, como aconteceu lá no outro caso, o gráfico tx. Não é isso que eu estou fazendo. Tx. O que eu estou fazendo aqui é o gráfico no plano x e y. Então, no plano x e y, a curva aqui é a circunferência de raio 1 com centro na origem. E à medida que o tempo avança, essa curva aqui, imaginando como se fosse uma partícula se movendo, ela está se movendo nesse sentido positivo, sentido horário. Então aqui de novo vocês pensam como se fosse o movimento de uma partícula se movendo ao longo dessa circunferência aqui, tá? Com
com a velocidade constante. A velocidade é exatamente isso daqui, ó. Isso aqui é a posição da partícula, é um vetor, né? Lembre-se, número complexo é um vetor. Então esse vetor está girando, E ele está girando com a velocidade constante. A velocidade constante aqui, o módulo, a velocidade muda, mas o módulo da velocidade é constante. Então, se a partícula está aqui, a velocidade está apontando assim, nesse sentido. Sempre com um módulo constante igual a 1, tá? Só muda a direção, aqui do caso da velocidade. E aí essa mudança na direção faz com que a partícula mude de posição, tá? Então essa é a interpretação física dessa equação aqui, dessa solução. Então, de novo, qual foi o objetivo? Exatamente esse, mostrar como que o estudo dos números complexos pode ser, primeiro, ele é útil para você resolver a equação, então aqui está sendo utilizado para resolver as duas equações, nos dois casos, e mesmo com números complexos, você tem interpretações físicas para isso. Nesse primeiro caso, a interpretação física é um movimento de vai e vem aqui, uma mola, como se fosse uma partícula aqui, um pêndulo, né? Ó, projeção de um pêndulo aqui, movimento aqui de -1 até 1. Movimento oscilatório em torno do zero, um movimento harmônico simples. E aqui é um movimento circular uniforme, tá? Então, esse exercício, além de vocês praticarem essas coisas que foram estudadas nas variáveis complexas até agora, tem esse objetivo de fazer vocês perceberem as conexões entre o que vocês vão ter que estudar aqui nessa disciplina e outras áreas da própria matemática e até fora da matemática. Porque esse tipo de movimento oscilatório vocês vão encontrar muito aí, quem é da área de física, da área de engenharia elétrica, qualquer curso da área de eletrônica, enfim, vai mexer com essas coisas, tá? Talvez não tenha visto nada ainda, mas com certeza vai ver ao longo do curso. E assim eu termino aqui a resolução do exercício. Só uma observação, eu percebi que poucos fizeram a atividade, né? Muitos poucos fizeram. Alguns fizeram de uma forma bastante satisfatória, com o desenvolvimento correto do conteúdo, a organização também é satisfatória. Outros tentaram fazer, mas não tiveram muito êxito. E muitos não apresentaram resposta, não apresentaram solução nenhuma. Não sei se tentaram resolver, não sei o que aconteceu. É importante tentar resolver os exercícios, super importante. Alguns que eu percebi que tem ainda dificuldade. Então, como é que resolve isso? Tentando resolver mais exercícios, tentando escrever as próprias anotações, resolver exercícios. Tem que tentar fazer isso de forma organizada, porque eu vi que alguns que escreveram lá, se fosse para corrigir essa atividade, seria bem complicado por causa da desorganização que está feito lá na correção. Então, esse é um ponto importante. Então, vocês têm que resolver os exercícios e tentar organizar as ideias, que é para quando outra pessoa que for ler consiga entender o que você está querendo fazer. Porque se você faz de forma muito desorganizada, quem for ler não consegue. Então, ficam aqui essas observações e estudem essa resolução aqui, comparem com o que vocês fizeram, vejam onde tem problemas na resolução de quem tentou resolver, pontos que precisam ser melhorados, e é isso. E em breve a gente vai ter mais vídeos sobre esses assuntos. Tchau.